Aprender como fazer cortes nas batatas. Quando a gente pega uma batata, o único corte que a gente pensa básico dela é batata frita. Mas a gente tem vários cortes que a gente pode aplicar dentro da batata que vão fazer vários tipos de preparação diferentes. Vamos aprender alguns deles? Primeiro de tudo, a gente tem que descascar a batata. Com a batata descascada, fica muito mais fácil da gente trabalhar. Uma faca bem afiada e a gente vai, a primeira coisa, aplanar um dos lados dela, para que a gente consiga fazer esse apoio e ela não girar. Um dos cortes básicos de batata é aquele corte que a gente chama de batata palito. E a batata palito nada mais é do que aquela batata que a gente vai fazer a batata frita. Então, o corte da batata palito é mais ou menos esse corte aqui. Tem um outro corte de batata que a gente chama de batata Pont Neuf. É uma batata que a gente corta um pouquinho mais aleatoriamente, ela fica com pedaços um pouco maiores, como esses aqui. Quando você quiser fazer um outro corte que a gente chama de batata no corte jardineira, ela é cortada em cubinhos mais ou menos desse tamanho. Esse tamanho é ótimo para você poder colocar as batatas numa sopa ou em alguma preparação que exija um cozimento médio. Com esse tamanho de corte, em mais ou menos 10 a 15 minutos, a batata está cozida. Agora, com essa batata, eu vou fazer os cortes redondos. O primeiro deles é um corte que a gente chama de corte boulanger. O corte boulanger ele é um pouquinho mais largo, ele tem uma altura maior e com ele a gente consegue fazer batatas assadas. Aí nós tiramos um corte que é um pouquinho mais fino, quase a metade do boulanger. E esse tamanho a gente consegue fazer uma batata gratin, por exemplo. Por último, e o corte mais fino, e esse agora eu vou ter que testar um pouquinho aqui a minha habilidade com a faca, a gente tira o corte que a gente chama de batata chips. E a batata chips ela tem que ser assim mesmo, transparente. E agora, só para a gente revisar um pouquinho dos cortes que a gente já aprendeu. O primeiro deles é o corte chamado palito. Esse corte é ideal para a gente fazer batata frita. Lembrando que a batata certa para a gente fritar é a batata chamada Asterix, ou a batata rosa. O segundo corte é um corte chamado Pont Neuf. E ele chama Pont Neuf porque ele tem essa angulação em cima dele. Esse é um corte ideal para cozimento e assado e também pode ser feito frito. Nosso terceiro corte é o corte chamado batata à jardineira. Esse tamanho é um tamanho bom para ser colocado na sopa. Quarto corte é o corte chamado boulanger. Ele tem a altura de quase 1 centímetro e ele é utilizado principalmente assado. Quinto corte é o corte que a gente faz a nossa batata gratin. E o último corte do vídeo de hoje é aquele que é transparente e ele é usado para fazer a batata chips, ou seja, você vai pegar essa batata e fritar ela em óleo bem quente. E é assim que a gente faz cortes em batatas.